o Dasein, né, que é o ser aqui, eu estou aqui agora. Nós não somos, estamos. Eu estou aqui, caí aqui, agora o que eu faço, né? Mas eu fico olhando alguns aspectos da física quântica, já que você citou, eu queria ver a sua opinião sobre isso. Por exemplo, tem uma questão, não sei se você já ouviu falar nisso, que é o efeito xenoquântico. O efeito xenoquântico é quando você estuda uma partícula e em determinado momento que você, de tanto estudar, ela se paralisa, como se ela falasse, eu não vou te passar mais nenhuma informação. Enchi o saco. E eu fico pensando, será que isso é um gatilho que foi colocado no mainframe dessa nossa realidade para que seres humanos ou outras entidades não entendessem realmente como funciona a base dessa realidade para não poder manipulá-la e deturpá-la? Você acha que pode ter esse tipo de jail, de proteção nessa estrutura da realidade? E a outra pergunta que eu ia fazer, que está diretamente relacionada, estudando essas mitologias todas e pensando com uma ótica, em vez de pensar numa ótica mitológica, mas numa ótica de física quântica e de um experimento, você imagina que o Deus ou o ser que criou essa realidade, ele conscientemente pensou, vou fazer um experimento, e para isso ele usou os elementos da física quântica para construir essa realidade? Inevitavelmente. O que seja lá, o que porventura possa ter acontecido, mas o tal colapso quântico, o fato de você ter... Vamos agora falar de ciência. Isso. O que é que a física quântica afirma, entre aspas, matematicamente, ainda que a interpretação do resultado não é compartilhada por todos os cientistas, porque cientistas formidáveis em algumas áreas não aceitam a ciência quântica. É impressionante. Tem alguns bloqueios, né? Pois é. Mas, esquecendo disso, a física quântica diz o quê? Que a consciência, ao monismo consciencial, a consciência existe. E existe energia. E a consciência pode ser uma forma de energia se expressando feito onda o tempo inteiro. Sim, perfeito. Então, qual o problema? A energia cria um campo quântico, uma massa quântica de modular, o que sai da consciência, ou seja, pensamentos, ideias, o que seja. Então, num âmbito de infinitas, entre aspas, possibilidades nesse campo quântico, essa consciência opta por uma função de onda e faz esta colapsar. Entendi, perfeito. Quando esta colapsa, cria uma blindagem natural para se separar da realidade âncora ou da situação âncora em que uma consciência e um campo quântico que funciona como uma massa formadora de realidade gerou esta outra realidade. Então aqui nós estamos falando de realidade subjacente. Existia já uma realidade adjacente. A nossa é a derivada, né? A derivada. Não é a realidade original. Não. Então, assim, nessa perspectiva, a física quântica está reafirmando o platonismo na questão do mundo das ideias. Os simulacros, né? Simulacro, realidade simulada. Ou seja, todo mundo está falando a mesma coisa há muito tempo. Mas os egos, os orgulhos, as vaidades impedem. As paixões ideológicas, né? Exatamente. As verbas de pesquisa. Então, assim, indo para a sua pergunta, isso aqui não era mais para nós termos grandes dúvidas de que, de fato, isso aconteceu. Por quê? Porque as melhores cabeças do academicismo mundial da atualidade não discutem mais isso, já tomam isso de barato. Nós vivemos dentro de uma realidade simulada, de uma Matrix, de um tipo de Matrix. Cada vez mais eu trabalho... Não tem como não Eu estou reunindo só argumentos e trabalhos acadêmicos e livros que vão confirmar isso. Né? Veja só, a ciência ela é meio covarde, a filosofia também. Recentemente eu lancei um livro, aliás, no ano passado, chamado Reflexões Quase Filosóficas. Schopenhauer e o Sofrimento do Mundo. Sensacional. Por quê? O mundo como vontade de representação, né? Isso. Na hora em que Schopenhauer inventou de colocar como uma tese principal de sua obra o mundo como... Ou ideia, né? Porque o termo alemão admite
o universo, a criação, como vontade de representação, Isso. seja lá o nome que a gente queira dar. Vorstellung em alemão. Né? Mas qual é o problema aqui? Quando Einstein criou a equação E igual a mc elevado a 2, isso é uma puta equação, Sim. todo mundo resolve. Só que Schopenhauer também criou uma equação filosófica que todo mundo foge dela. Qual é a equação filosófica? Isso. Ele afirma que o mundo que a gente vive é uma representação de uma vontade. Um filósofo afirma isso. Uhum. Qual é a Aí pergunta? é um verdadeiro filósofo que está fazendo as perguntas que devem ser feitas. Aí qual é a pergunta? Vontade de quem? É. E qual é essa, que é essa vontade? De que? Aí a física quântica diz do observador, Sim, que é a única explicação que tem. perfeito. Aí a religião diz, não, é Deus. Aí as mitologias dizem, não é Deus, só um ente que criou e caiu na criação. Sim. Ou seja, nós estamos ratificando uns aos outros em termos de ciência, filosofia. É discutindo, religião. mas falando a mesma coisa, né? Sim. É um fala 2 mais 2 é 4. Não, é 4. Não, eu que estou falando que é 4. Você fala, mas é mesmo que vocês estão 3 falando. mais 1, 2 mais 2, 5 menos 1. Aí você está falando a mesma mas coisa. É 4. É, sovaco é axila, né? Pois é. Então, assim, cara, por que é que os filósofos não comentam a obra de Schopenhauer? É, Schopenhauer ele parece que virou uma coisa Schopenhauer, proibida, né? ele é elogiado por tudo que é filósofo, mas é um pessimista. É. O próprio Freud, até onde eu sei, ele bebeu muita coisa de Schopenhauer. Né? Todo mundo. E só que o crédito ficou só com Freud. Só que ninguém encara essa equação de Schopenhauer. Coloca isso no livro, diga, ei, filósofos. Como é que diabos vocês elogiam Schopenhauer e não tratam da equação filosófica? Que ele coloca na mesa, né? Isso. Sim. Ninguém joga fora, mas também ninguém diz, isso aqui... É, isso aqui vale a pena se debruçar sobre. Porque isso aqui é a mesma afirmação quântica da sua pergunta. Perfeito. Uma consciência usa um tipo de energia para criar um colapso quântico, gerar uma realidade material, blindagem separando o que já existia do que passou a existir. Cá estamos nós. Eu fico impressionado Mais com... ainda, a Perdão. transformação de onda em partícula, Perfeito. que gera o fenômeno dessas partículas estranhas que, quando são observadas, Ela para. isso tudo tem a ver com o problema da energia Raja Sattva. Se algum dia Já eu tiver tava tudo lá, né? saco, eu trato de responder essas perguntas para ganhar um prêmio Nobel, mas da mitologia, explicando o que é que a turma lá atrás Já falava. já falava sobre os questionamentos que os físicos, astrofísicos, físicos quânticos não conseguem entender. Por que é que uma onda se transforma em partícula quando é observada? Mitologicamente tem pistas para essa resposta. eu Não me vamos lembro falar disso aqui não. Tá? do Tolman, né, que tem o paradoxo do Tolman e tal. O Tolman ele falava do elétron potencial, que aí ele vira um elétron real, mas ele tem, quando ele se transforma no elétron real, tem a contraparte dele com a mesma carga invertida, né? Sim. Aí Isso. fica ou seja, essa dualidade é parte inerente da realidade na qual nós fomos colocados. Aí se você pegar a lei hermética em que diz que os opostos são a mesma coisa, Exato. a lei da polaridade. Sim. Né? Até o código binário, né? 0 e 1, positivo e negativo, é a base de toda a computação, é isso, né? É a mesma coisa. Né? Um dos livros mais estranhos que eu publiquei chama-se A Rebelião dos Elétrons. Esse eu não conhecia, não. Eu tenho Dos elétrons? 9 livros sobre isso, eu só lancei um. Qual que é o conceito aí, sem dar spoiler, né? Pô? Vamos lá. Não posso dar spoiler. tem problema, né? Não tem problema. Tem gente que não gosta de falar, que fala, se eu falar, eu não vou querer comprar. Não, mas, meus livros ninguém compra mesmo, então eu não tenho nenhum problema. Eu não me considero escritor, e nem muito bem. Eu sou um escrevente, que eu sou obrigado a encarar certos assuntos. É um escriba ali que como só... eu sei que a contemporaneidade não valoriza aquilo que eu faço, eu sei que eu estou escrevendo para mim mesmo algo... Entendi. Isso não tem nenhum problema. A ciência diz que a quantidade de elétrons que existiu no início é a mesma que existe hoje, que nenhum elétron novo é criado, nenhum elétron dos que existem morre, ou seja, nada se cria, nada se perde. Mas tudo se transforma. O que diabo se transforma? Não é a quantidade de elétrons.
Charron é um físico nuclear francês que nos anos 70 do século passado descobriu que o elétron tem memória. Isso é surreal, né? Memória quântica. E como os elétrons todos estão entrelaçados, o que um fofoca, o outro sabe da fofoca. Aí tem um entrelaçamento quântico, né? Entrelaçamento quântico. Pouco importa a distância. Sim. É instantâneo, a informação. Isso arrebenta com a ideia também da velocidade da luz, né? Porque se algo que acontece com uma partícula do outro lado do universo acontece imediatamente aqui, como é que essa distância foi percorrida, Teve que vir por fora do universo. Não está baseado na distância igual a velocidade vezes tempo. Aí são as partículas superluminais, que existiam antes do bóson de Higgs transformar as partículas superluminais em luminais para adquirir massa, para uma bater na outra e formar o mundo material. Perfeito. Mas, indo para o meu livro, o que é que eu abordo? A rebelião dos elétrons, né? Aí eu tenho que juntar isso com informações que eu lido que não são... Fofocas espirituais? E também não tão espirituais assim. Qual é o problema? O problema é que os elétrons... Eu vou usar um contexto aqui de Schopenhauer para a gente entender. Schopenhauer diz que, observando o mundo, a grande tristeza que ele sente é porque a dor da presa é sempre muito mais forte do que o prazer do predador. Exato. Então, quando um jacaré come um pato, a dor do pato é sempre muito maior do que o prazer. A satisfação do jacaré. E tanto a satisfação do jacaré quanto a dor do pato, os elétrons registram. Porque os elétrons registram tudo. São os registros acásicos. Acásticos, sim. É isso aqui. Sim. Eu vou ter que voltar nesse assunto depois, hein? Só que os elétrons chegaram num ponto de que não suportam mais memorizar o sofrimento. Tá. Aí os elétrons fizeram uma reunião. Disseram que diabos a gente faz? Estamos saturados. Não suporto mais. Não tem como criar nenhum para nos substituir. A gente também não morre. O que diabos a gente faz? Nós temos que modificar algumas regras. Então a pergunta é, o que nós teríamos que fazer para sofrermos menos em termos de sermos obrigados a carregar tanta memória ruim? Resposta, quanto menos ser vivo tiver no universo, menor será a nossa carga, já que tudo que é ser vivo desse universo tem essa mania de o forte ferro mais fraco. Então vamos trabalhar no sentido de atrapalhar... Reduzir a população. Não vamos matar ninguém, que a gente não pode, mas a gente pode evitar que nasça. Vamos reduzir diminuir a fertilidade, por exemplo. Então, assim, testosterona mais baixa. Nesses institutos espirituais, em que parte de minha vida se passa, e é uma loucura, eu não posso falar disso, porque eu não tenho como provar. Institutos espirituais, você diz de vida espiritual. No plano espiritual. Realidade simultânea, paralela. Os debates que rolam lá. Seria isso? Basicamente. Tá. Os elétrons começaram a tomar iniciativas no âmbito da premissa deles. E o que nós chamamos de homoafetividade nada mais é do que uma expressão da rebelião dos elétrons para encontrar maneiras, modos, estratégias de diminuir a reprodução. Uma coisa que é impressionante, eu vejo, por exemplo, geração do meu pai para minha geração. Minha geração tem metade dos espermatozoides que meu pai tinha. Então a capacidade de gerar filhos é metade. Então, nesse livro, eu coloco os elétrons como responsáveis por uma série de modificações que a evolução biológica, e num outro livro que eu publiquei, nem Deus, nem Javé, nem Darwin, 2 pontos, a evolução possível. Nesse livro eu também abordo esses assuntos, mostrando que esses seres minúsculos, aí, elétron não é um ser. Eu sei mas que tem não uma é, consciência. Mas tem uma consciência. Pelo menos a física quântica dá a entender isso. Tem uma consciência. Por mais materialista ou naturalista que o físico seja, ele vai ter que reconhecer que existe um comportamento que denota a consciência. Então, assim, este livro é o primeiro de uma série de 9. Em que eu analiso todas essas... A Rebelião dos Elétrons é o volume 1. É o primeiro. Tá.
Eu imaginei algo assim, um elétron no divã, né? O elétron tá com tanto sofrimento, né? Você precisa elaborar os seus, em termos de pulsões. Em termos de mitologia, você sabe o que é o elétron? Corresponderia, digamos, faz de conta que eu sou o criador. Tá. Aí criei algo, os 100 bilhões de neurônios foram chupados para dentro do algo e se fragmentaram. Então os elétrons seriam esses partes pedacinhos fragmentadas, os fractais da mente do Criador. Como lá na mente estavam todos juntos, eles continuam juntos, daí o entrelaçamento quântico, mas dentro do loop mental do Criador. Cara, as mitologias propuseram esse tipo de pensamento há milênios. É ancestral, né? Hoje nós temos a física quântica que nos ajuda com conceitos, mas os caras imaginaram isso lá atrás. Como é que diabos nós jogamos isso fora, dizendo que o valor disso é meu? Eu tenho uma sensação, assim, quando eu vejo alguém falando sobre física quântica, né? Porque existe o entrelaçamento quântico, tem todas as... Aí eu falo, que novidade, né? Nossa, você descobriu só agora? É tão antigo isso, né?